Olá, tudo bem? Esse é o Kitnet HQ, eu sou o Liber e ontem eu li a espetacular Clínica da Monga apresenta a casa original, de Taiko Siki. Esse livro é de 2017, a data de publicação aqui é 2017. Eu não conhecia o trabalho da Tai, ele saiu pela editora Lote 42, que tem uns projetos muito bacanas. E basicamente a Tai, além de desenhar, ela é pesquisadora, estuda psicanálise. Eu dei uma olhada nas redes sociais dela, a última publicação que ela teve foi agora em maio, junho desse ano, e ela está na Inglaterra estudando, publicando, acadêmica total, assim. Pelo que eu vi, essa é a única publicação dela de quadrinhos. Ela não tinha feito quadrinhos antes, ela desenhava, mas ela não tinha feito quadrinhos ainda. E esse livro, como é que ele se constrói? Você vai ter aqui que ele tem esse formatinho horizontal, né? Você abre e esse desenho aqui do divã, que eu já achei bonitinho esse primeiro desenho aqui, ele vai se repetir ao longo da história. Então você tem uma história que se centra na narração de uma análise psicanalítica, né? Eu faço terapia tem pelo menos uns 20 anos. Já troquei 4 vezes de terapeuta ao longo desses anos. Minha última terapeuta, que eu sigo até hoje, é que eu tô mais tempo, já faz uns 8 anos aí que eu tô com ela. E eu tenho um fascínio grande pela ideia de psicanálise. Não só pela psicanálise, mas as próprias terapias. E é a ideia do discurso. Né? Você senta ali, você tem angústias, todos nós temos as nossas angústias, todos nós temos as nossas inquietações, as nossas perturbações, se preferir, os nossos demônios, e a gente vive com eles, tem que viver com eles. Né? E a psicanálise, as terapias, para mim, ajudam a lidar com isso. E tudo está centrado na questão da fala, do discurso, de você entender que tipo de ficção que você cria em torno da tua vida, porque a gente não consegue viver sem criar uma ficção. A ficcionalização é o que dá sentido pra gente, as relações de causa e efeito. E muitas vezes a gente sofre, tem perturbações profundas, assim, fica angustiado e não consegue expressar em palavras por quê, os conflitos internos. Então tudo isso me fascina muito. E o bacana com esse livro aqui da Tai é que ela vai transformar uma sessão de terapia, ou talvez várias sessões, né? Porque é uma trajetória. Você sentar num divã é uma trajetória que você pode resolver em meses, ou anos, ou décadas, ou nunca resolver, porque talvez não tenha nada para ser resolvido. É complicado. Ela entende do que ela fala, ela entende o que ela está colocando e ela transforma em imagens. Apesar da psicanálise se basear toda na fala, né? Se basear no nosso discurso, na maneira que a gente fala, nos atos falhos, né? Nas coisas que a gente queria ter dito e diz outra no lugar e não percebe, nos nossos gestos e tal. Aqui ela vai focar toda essa ideia, todos esses conceitos no visual. Tem pouquíssimo texto aqui no meio do livro, mas tem um texto. Então você vai ver uma narração que vai se desenvolvendo, vai brincando. Como eu disse para vocês, tem muitas brincadeiras visuais legais aqui com esse discurso. Ele vai se desenrolando até que tem uma hora em que a conversa vai ter uma narração que aparece ali no meio. Vão aparecer palavras, vão aparecer personagens. Tem uma transformação desse cenário que a gente vê aqui entre o psicanalista e o analisado, né? A pessoa sentada ali no divã. Essa história também é muito legal. Uma história de encontros e desencontros, né? Uma história de romance. E acho que ali é uma história que fala principalmente sobre a grande questão da psicanálise, né? O desejo. O que você quer de verdade, não o que te ensinaram a querer, né? E aquele desejo que não é fixo, aquele desejo que se transforma, aquele desejo que muda.
Putz, cara, eu sei que eu li isso aqui, as soluções visuais que ela dá, o discurso visual que ela tem, o ritmo, aquele silêncio do álbum, as palavras que surgem ali no meio, não é verborrágica e tal. Cara, eu achei um trabalho lindo, assim, eu achei algo que, claro, eu tô falando de uma perspectiva de alguém que senta no divã, já vão lá quase 10 anos, assim, né, e já tinha feito outras terapias, já tinha eu tenho, né, como eu já disse, um fascínio por isso. E, cara, a história tocou bastante, assim. Eu acho que provavelmente você talvez não faça terapia, não faça análise, psicanálise, mas provavelmente você sente aquelas angústias, sente. Claro, a gente está num mundo e num contexto em que se você está se sentindo bem, você provavelmente é muito privilegiado ou totalmente descolado da realidade. Mas a parte da nossa realidade troncha, né, as nossas situações que a gente podia resolver isso de outras maneiras coletivamente, existem as nossas inquietações particulares, né? Existem as marcas que a gente traz da vida. E eu acho que o modo como ela mostra isso aqui, né, o modo como ela conduz isso é muito maneiro, assim. Eu achei um livrinho sensacional. Você ainda encontra da Lote 42. Parabéns para Thay. Eu acho que é um trabalho assim que me fez bem. Parabéns e obrigado, né? Eu curti muito ter lido. Espero que se você ler, não sei, né? Cada história sempre a pessoa é muito subjetivo o que vai afetar a pessoa ou não, né? Mas eu espero sinceramente que essa história pelo menos te provoque bons momentos, né? Uma boa experiência, né? Como eu tive com ela, né? Um momento assim de pensar na vida, de pensar nas nossas ações, de pensar no modo como a gente faz a nossa própria história. Se você leu e quiser deixar a sua opinião aqui embaixo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agradeço a sua audiência. Estamos sempre aqui no Kitnet HQ e vamos nos falando. Até a próxima.